Bom dia! Hoje eu quero ler com você no nosso devocional Gálatas, capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar esta pessoa a se corrigir. Mas façam isso com humildade e tenham cuidado para que vocês não sejam tentados também. Ajudem uns aos outros e assim vocês estarão obedecendo à lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não, esta está enganando a si mesma. Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que fez, sem precisar comparar o seu modo de agir com os dos outros. Porque cada pessoa deve carregar a sua própria carga. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, deste terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Então, olha o que o apóstolo Paulo, ele diz aqui, que se alguém for apanhado, em alguma falha, deixa eu ler aqui na outra versão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai-o tal com o espírito de mansidão, olhando por ti mesmo para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e as cumprireis a lei de Cristo. Então, olha o que Paulo diz aqui, que se algum de nós um dia formos surpreendidos em alguma ofensa, nós que somos espirituais, nascidos de novo, devemos ajudar esta pessoa a não cometer mais este erro. Por quê? As ofensas, elas geralmente vêm de palavras, às vezes de gestos, atitudes que levam o nosso próximo, as pessoas que estão ao nosso redor, a se ofender, ficar ofendidas, gerando também uma mágoa no coração delas. Então nós precisamos ter este cuidado de instruir esta pessoa a não proceder mais assim, para que não ofenda mais os outros. Tem pessoas que têm o hábito de dizer assim: eu só falei umas verdades. Só que às vezes, aquelas verdades que você disse, estas palavras feriram a outra muito mais do que se você tivesse dado um tapa nela. Porque as pessoas ficam ali, remoendo, guardando aqui tudo aquilo que lhes foi dito. Desce para o coração aquela ofensa, a pessoa fala e foi. Então nós precisamos ter este cuidado e encaminhar esta pessoa com espírito de mansidão. Nós temos o domínio próprio. Nós precisamos ser calmos, mansos, saber nos colocar com a pessoa, ter a forma correta de falar. E aonde fala ali, levai as cargas uns dos outros. A gente precisa, Ajudem uns aos outros. E assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. Nós não estamos sozinhos. Nós precisamos uns dos outros. Se a pessoa, vou usar um exemplo muito simples. O dia que a pessoa ficar doente,
e ela precisa baixar um hospital. Ali ela vai ver o quanto ela precisa dos outros. Ela precisa de alguém para pousar junto com ela, cuidar o sorinho que ela está fazendo, chamar as enfermeiras para ir lá, para trocar, para tirar, né, aquela medicação dali. Então, cuidar para ver como que ela está passando a noite. Nós precisamos sempre de alguém. E enfermeiros ali que vão nos ajudar, pessoas que vão vir nos medicar, que vão seguir as restrições, as prescrições do médico. Então você precisa entender que nós não somos nada sem ninguém. Nós precisamos da ajuda uns dos outros, nos ajudar uns aos outros. Algumas pessoas têm mais dificuldade de aprendizado, outras já são muito rápidas. Um exemplo, eu me lembro quando eu estudava. Nossa, eu tinha muita dificuldade quando a matéria era cálculos, mas as outras eu amava, eu tinha mais facilidade. Então, eu tinha colegas que quando era matéria de matemática, química e física, a professora passava a questão lá no quadro, eles já sabiam, já estava pronta. E nós que tínhamos um pouco mais de dificuldade, aí eles conversavam, porque eles já tinham terminado, mas a gente gostava de sentar lá na frente, pegar bem a explicação da professora, a gente ficava ali. Então, qual era a instrução da professora? Vocês que já terminaram, vocês que têm mais facilidade, ensinem o colega. E realmente, haviam colegas que eu auxiliava em português, literatura, história, geografia, e eles me auxiliavam nas matérias que eu tinha dificuldade, que eram essas matérias de cálculos. Então, nós precisamos da ajuda uns dos outros. Aquilo que eu não sei, o outro sabe, e ele vai me ajudar, e o que eu sei, eu vou ajudar ele. Então, nós precisamos ter este entendimento. Ninguém é melhor do que ninguém. E nós precisamos uns dos outros para que a gente possa desempenhar determinadas funções. Por isso que Paulo fala ali que nós fazemos parte de um mesmo corpo, do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e do pescoço para baixo somos nós. E todos os membros bem ajustados, eles funcionam. Você já parou para analisar que se você estiver com dor num dedo, todo o teu corpo sente que aquele membro ali pode ser uma unha que tá doendo, ela vai refletir em outras atividades, já vai dificultar, você vai sentir aquela dor, aquele desconforto, porque um não está bem. E assim é o corpo de Cristo. Ele deve estar ajustado, alinhado, para que tudo dê certo. Existem pessoas que têm um dom para cantar, outro para limpar, outro para orar, interceder, fazer visita, e assim vai. Cada pessoa tem o seu dom, tem os seus dons, tem os seus talentos. Cada um tem um propósito. Ninguém é igual a ninguém. Eu tenho funções que eu desempenho que você de repente não consegue. E você desempenha funções que eu não tenho tanta agilidade, tanta habilidade para fazer, tanta facilidade. Então, uma pessoa completa a outra. Assim é num casamento. Os dois são uma só carne. Tem funções que a esposa, ela consegue delegar. O esposo não. A mulher, ela está no trabalho e ela está pensando, eu tenho que tirar uma carne para descongelar, eu tenho que fazer isso, eu preciso passar no super, eu preciso fazer aquilo. Ela consegue
pensar em várias coisas ao mesmo tempo, diferente do homem. O homem consegue executar uma tarefa de cada vez. Ele não consegue se fixar em 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, todos nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos entender que o nosso cônjuge tem funções que ele se destaca, outras nós nos destacamos. Por isso que a palavra diz que nós somos as ajudadoras, porque a mulher, ela consegue pensar em mais coisas, ver mais detalhes, e o homem não. Cada um de nós tem suas limitações. Eu tenho as minhas, o meu esposo tem as dele, mas as nossas diferenças, né, se completam. Porque aquilo que eu não sei fazer e eu não consigo fazer, ele faz. E aquilo que ele não sabe ou ele não gosta de fazer, eu faço. Um exemplo, meu esposo não gosta de cozinhar. E eu amo cozinhar. Então, ele não cozinha, eu cozinho. Mas ele se vira, se ele precisar fazer algo ali para ele, se ele quer comer um lanche, algo rápido, ele faz. Mas ele não é aquela pessoa que vai para as panelas, como a gente costuma dizer, né? Fazer um almoço completo. Não, ele faz um ovo, um bife, algo assim. Então, por quê? Ele não gosta de cozinhar. Não, ele sabe, mas ele não gosta. Então, assim, eu gosto. Então, nós nos completamos nessa parte. Tem coisas que ele não gosta de fazer e eu gosto. Então, um completa o outro, porque nós somos um só corpo. Então, por isso que nós devemos entender isso. E nós, como a palavra diz aqui, ajudem uns aos outros. Assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo, né? Que cada pessoa examine o seu próprio modo de agir. Nós não podemos julgar os outros. Cada pessoa tem um tempo de aprendizado, de desenvolvimento. Uns são mais rápidos, outros são mais lentos, outros têm mais facilidade, outros têm um pouco de dificuldade, mas nós precisamos entender e ajudar a todos, né? Nós precisamos nos examinar primeiro, no nosso modo de agir, como eu estou procedendo, como eu procedo com as pessoas, como eu respondo para elas, como eu falo com elas. Porque às vezes, se alguém está te respondendo de uma forma mais ríspida, é porque de repente você, sem perceber, está respondendo também nesse mesmo tom para a pessoa. Às vezes, alguém pode estar estressado, cansado, está passando por um problema, e alguém faz uma pergunta, ela responde sem perceber, com um tom como se ela estivesse xingando, ou num tom mais alterado. Mas você que conhece essa pessoa e sabe que isso não é do normal, de costume dela, você vai observar e vai ver que ela está passando por algum problema, ela está enfrentando alguma dificuldade, tem algo que está tirando a paz dela. Então você tem que saber examinar, ver o seu modo de agir, ver o seu proceder, conversar com essa pessoa, pergunte para ela, você quer conversar? Você não está bem? Percebi que você está assim, porque de repente a pessoa também, ela está te respondendo rispidamente e não está percebendo, porque aquele problema está roubando a paz dela. Então, se nós que somos espirituais, precisamos saber discernir essas coisas, para que não ocorram brigas, discussões. Por que Paulo disse aqui? Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá morte.
Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Então plante coisas boas. Não se esqueça, se você plantar na carne, você vai colher a morte. Mas tudo aquilo que você planta no Espírito, que você semeia no Espírito, quando você abençoa alguém, quando você ora por alguém, quando você intercede por alguém, você está plantando no Espírito. Aí você vai colher a salvação. Tudo aquilo que nós plantarmos no Espírito, tudo aquilo que nós seguirmos as instruções de Deus, através da sua palavra, direcionado pelo seu Espírito, nós vamos plantar no Espírito e vamos colher a salvação. Agora, aquelas pessoas que plantam na carne, sabe aquela pessoa que tem o hábito de ir lá e começar a dar umas alfinetadinhas, uma pimentadinha, jogar aquela lenhinha na fogueira para ver ela pegar fogo e depois ela e deixa todo mundo lá se lascando, brigando e discutindo e ela fica só aplaudindo, olhando de fora? Pois é, esta pessoa, ela semeia na carne e ela vai colher o quê? Morte. A vida dela, as coisas ao redor dela vão ser sempre brigas, intrigas, discussões, divisões, separações. Só isso que ela vai colher. Mas aquela pessoa que é a pacificadora, como fala nas bem-aventuranças, aquela pessoa que leva a paz, que quando vê que alguém não está bem, ou que alguns, um, dois, três estão querendo brigar, discutir, ela vai lá, ela conversa, ela dá uma palavra, ela diz, mas não é assim. Vamos conversar, conversa com ele, conversa com ela, deixa sentar poeira. Ora, amanhã vocês conversam, hoje não. Esse é o pacificador. Não é aquela pessoa que joga lenha na fogueira, vê depois os outros brigando, fica lá só olhando, aplaudindo, né? E ela é a querida. Muitas pessoas são assim. São exemplos que o Espírito de Deus está nos mostrando. O que é semear na carne e o que é semear no Espírito. Semeie no Espírito, semeie coisas boas, ore, abençoe, declare a palavra, fale da palavra para alguém, adote alguém em oração, interceda, clame, busque, abençoe, que esta fonte jorre a água da vida. Que esta fonte seja aquela fonte abençoadora. Que quando você abrir a boca para falar, as pessoas que estiverem ao teu redor vão ter prazer de estar perto de você. Porque vão dizer, nossa, esta pessoa, este homem, esta mulher é de Deus. Quando ele abre a boca, quando ela abre a boca para falar, ela fala algo que eu sempre vou tirar proveito. Ela me dá uma palavra no momento que eu estou mais necessitado. E é assim que o Espírito de Deus faz. Quando nós buscamos a direção do Espírito. E quando você diz, Senhor, que não seja a carne, mas que seja o teu Espírito que me use. Que o teu Espírito, Pai, encha a minha boca para falar e não a carne. Eu sempre falo isso. Eu peço para Deus. Quando eu vou falar com alguém, eu sempre digo, Senhor, que não seja eu, mas que seja o teu Espírito. Que não seja a carne, a Eliane, mas que seja o Espírito Santo do Senhor que use a minha boca para falar com as pessoas que se aproximarem de mim, com as pessoas que eu tiver convívio no decorrer do dia, que quando elas precisarem ouvir algo, que o teu Espírito fale ao coração delas, porque eu não sei o que elas precisam, Pai, mas tu sabe. É assim que nós semeamos no Espírito. Então guarde esta palavra no teu coração, leia o capítulo completo, leia, reflita, né, em Gálatas 6, no versículo, ali no capítulo 6, reflita, leia, vai refletindo, onde você tem semeado, na carne ou no Espírito.
Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam direcionadas pelo Teu Espírito, que elas comecem a semear no Espírito, Pai, e não na carne, que elas busquem a direção do alto, que quando elas abrirem as suas bocas para falar, que elas sejam boca de Deus, assim como a tua palavra, Pai, que sai da tua boca, ela não torna vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor enviou. Que assim seja toda palavra que sair da nossa boca, que ela seja semeada no Espírito e que ela não volte vazia, Pai, mas que ela prospere para aquilo que o Senhor enviar. Quando o Senhor usar a nossa boca para falar, o Senhor vai colher o fruto, Pai, daquilo que foi plantado no coração de cada pessoa, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente.